Nós iniciamos uma série falando sobre os 7 sinais de Jesus no Evangelho de João. E esse é o penúltimo milagre, o penúltimo sinal. Esses sinais de Jesus mostram e comprovam que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, o enviado do Senhor. João escolheu apenas 7 sinais para comprovar isso para todos nós, para aquela geração e também as gerações vindouras, ao contrário dos outros evangelistas que tentaram escrever e anotar e registrar o máximo de sinais, o máximo de milagres que Jesus Cristo realizou. João, inclusive, não usa nem a palavra milagre, ele usa a palavra sinal. Por quê? João está dizendo que cada milagre deste é um sinal que aponta para algo maior. O milagre em si não é nada, mas ele revela algo maior, algo que é o próprio Cristo, né? Esses sinais então mostram que Jesus Cristo tem poder para salvar todos os pecadores. Jesus ama o seu povo, Jesus salva pecadores e Jesus atende às orações. É isso que nós aprendemos aqui. Na ocasião, Jesus estava em Jerusalém e ele tinha ido para Jerusalém para participar de uma das principais festas. Eram 3 principais festas que todos os judeus participavam. E Jesus estava participando na festa dos tabernáculos. Vai estar aí no capítulo 7 da sua Bíblia. Jesus já tinha tido vários confrontos com os fariseus e com aqueles líderes religiosos desde que tivera chegado em Jerusalém. Um desses confrontos aconteceu no último dia da festa dos tabernáculos. Nesse último e o mais importante dia, diz o texto sagrado, Jesus Cristo levantou do meio daquele ritual, aonde os judeus faziam uma espécie de procissão, caminhando ao redor do trono, e o sacerdote vinha com um jarro cheio de água, um jarro de ouro cheio de água, e derramava sobre o altar. Jesus Cristo, no último dia dessa festa, levantou e deu um brado, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Os líderes religiosos ficaram furiosos e diz o texto que então mandaram os guardas do templo para prender Jesus. Mas quando os guardas chegaram e ouviram Jesus Cristo pregando, voltaram de mãos vazias e foram questionados. Está lá em João 7,45. Foram questionados pelos sacerdotes e fariseus: por que é que vocês não o trouxeram? E os guardas responderam: jamais alguém exerceu aquela pena, a punição que aqueles homens queriam, mas repreendeu o pecado, dizendo: vá e não peques mais. A coisa piorou, irmãos, quando Jesus começou a dizer que ele era a luz do mundo. Até ali já não estava muito bom para o lado dele, mas aí agora ele diz que ele é a luz do mundo e que a sua missão era trazer luz a um mundo que estava em trevas. João 8,12. De novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Foi nesse momento que a tensão entre Jesus, os sacerdotes, os mestres da lei e os fariseus atingiu o seu nível máximo. E diz o texto sagrado que os fariseus quiseram matar Jesus, também apedrejado. João 8,59. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. É nesse contexto de que Jesus está saindo do templo e passando pela cidade de Jerusalém que ele encontra um homem cego de nascença. Nós não temos informação de quantos anos esse homem tem, também não sabemos qual era o nome dele. Mas ao curar aquele cego de nascença, Jesus vai ilustrar tudo aquilo que ele vem dizendo nos capítulos anteriores. Eu sou a luz do mundo. Eu vim aqui para trazer luz a uma geração que está em trevas. Essa cura é mais uma prova da divindade de Jesus, pois era uma crença comum da época que a cegueira era uma maldição. Então, somente Deus para remover essa maldição. Ninguém podia remover uma maldição senão
o próprio Deus. E é aqui que os fariseus vão cair num pecado terrível que Jesus Cristo vai atribuir, dizendo que é um pecado que não tem perdão. Porque eles vão dizer que Jesus realizava esses sinais e milagres, não porque ele era enviado de Deus, mas porque ele realizava pelo poder de demônios, pelo poder de Belzebu. Esse é o pecado contra o Espírito, atribuir a Satanás aquilo que é uma obra realizada por Deus. E é isso que esses homens vão fazer. Jesus, então, usou essa cura, a cura de um cego de nascença, para ensinar para o seu povo e para os seus discípulos que a cegueira espiritual é uma tragédia muito maior e pior do que a cegueira física. Esse milagre, ele foi muito bem documentado, como nós vimos aqui, porque Jesus não realizou apenas no oculto ou na presença dos seus discípulos. Esse milagre foi realizado na presença dos seus opositores, na presença dos pais daquele servo, do cego, na presença dos discípulos e na presença dos amigos e vizinhos. Então todos viram e conheciam aquele homem, dizendo: ele é cego de nascença, ele é cego desde que ele nasceu. Como é que Jesus então trata as pessoas que precisam de fé curadora e transformadora? Como é que Jesus trata essas pessoas? Como é que Jesus tratou o cego? E como é que Jesus trata eu e você? O que é que nós podemos aprender com este milagre? O que o Senhor tem a nos ensinar? E eu separei aqui algumas lições. A primeira dela é que Jesus nos olha com compaixão. Jesus nos vê com compaixão. Versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. A imagem que aparece aqui, irmãos, é a de que Jesus está caminhando pela cidade. Ele foi perseguido, saiu do templo, os seus opositores ficaram lá com raiva, com sangue nos olhos, para querer matar Jesus, e Jesus sai daquele ambiente com os seus discípulos. E caminhando pelas ruas da cidade de Jerusalém, Jesus vê um homem cego, em um determinado ponto da cidade. Nós não sabemos que lugar é esse que esse homem está, mas é um homem que está ali. Quando você passa em uma cidade grande ou uma cidade onde tem muitas pessoas em situação de rua, às vezes é comum, você começa a passar direto por aquele caminho e você começa a reconhecer pessoas que ficam às vezes pedindo esmola naquele sinal. Eu conhecia algumas dessas pessoas que ficavam ali, a gente passava e já sabia, olha, o fulano está lá. Geralmente até tem apelido, né? As pessoas já conhecem por algum apelido. Nós não sabemos o nome desse homem, mas ele era conhecido como um cego. Ele tinha um ponto específico para ficar e lá ele ficava todos os dias da sua vida até o dia que Jesus chegou. E eu imagino que Jesus parou próximo daquele homem, Jesus vem caminhando com os seus discípulos, parou próximo daquele homem e ficou observando. Ao contrário do cego de Jericó, que ouviu que Jesus estava passando e gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse homem não percebeu nada. Esse homem não sentiu absolutamente nada diferente, ele não se arrepiou, não aconteceu nada com ele. Também ninguém estava dizendo que Jesus estava passando por ali, ninguém estava fazendo festa porque Jesus estava naquele lugar. Jesus está observando aquele cego, Jesus está vendo aquele cego, mas o cego não percebeu Jesus ali. Aquele homem, como o próprio texto diz, era um cego de nascença. A cegueira por si só já é algo muito grave, já é algo terrível. Imagine ser acometido de um acidente e perder a visão. Que bem tão precioso nós temos que é a visão. Já pensou não conseguir mais ver o mundo? Ou ter que reaprender tudo? Porque é um mundo novo que se inicia. Mas aquele homem, ao contrário de alguém que por algum tempo vê e perde a visão, aquele homem nunca viu. Aquele homem nasceu cego. Nós temos, meus queridos irmãos, a liberdade de dizer e de pensar que aquele homem tinha severos problemas. Talvez aquele homem não tivesse os nervos oculares, não tivesse o globo ocular ou a retina. Aquele homem nasceu sem um aparelho de visão. Ele é cego desde o seu nascimento.
Não é como aquela outra cura a qual Jesus ora e parece que as escamas dos olhos caem. O olho que era esbranquiçado volta ao normal. Esse homem nasceu sem ver. Nós não sabemos qual é o motivo, mas é um problema severo que ele tem. Esse homem provavelmente, meus queridos irmãos, não era um homem muito velho, pois os seus pais estavam vivos ainda. Mas ele não é chamado de jovem, nem de menino, nem de criança. A palavra grega para ele aqui provavelmente é de alguém que já tem mais de 30 anos de idade. Você já parou para pensar? Viver aí 35 ou 40 anos de idade, que é a base dentro da teologia que nós temos para chegar à idade desse homem, viver cego, sem nunca, jamais ter visto o brilho da luz, ou a cor do céu, ou o colorido de um arco-íris, ou o brilho das estrelas, ou ter visto a cor do mar, ou ter visto as cores que pigmentam as flores. Esse homem, o que ele conhecia eram as trevas, que dura realidade. 30 anos ou mais de densas trevas. Ele podia sentir, mas não conseguia ver. Oh, meus queridos, uma coisa é alguém ver e depois passar a ser cego. Agora, algo muito terrível é nascer sem essa bênção que é a visão. Mas não é o caso desse homem, como eu disse. Esse homem, ele nasceu assim. Ele nasceu assim. A única coisa que ele conhecia era a escuridão. Que tristeza, que tristeza. Diante dessa cena, os discípulos fazem uma pergunta. E uma pergunta que provavelmente, se eu e você estivéssemos lá, faríamos também. Versículo 2. E os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os seus pais? Quem é o culpado, Senhor? Porque algum culpado tem que ter nessa história. Quem é o culpado? É ele próprio? É a criança? É o bebê que está no ventre e nasceu assim? Ou foram os seus pais? O que os discípulos fizeram foi propor para Jesus um falso dilema. E geralmente nós vivemos dentro de um falso dilema. Nós chegamos para Deus e dizemos: Senhor, é isso ou aquilo? Porque só pode ser ou é isto ou é aquilo. Eu estou vivendo algo terrível na minha vida e só pode ser isso ou aquilo. Então eu preciso saber, Senhor, quem é o culpado nessa história? O que é que está acontecendo? Todos nós procuramos respostas e muitas vezes para responder algumas coisas complicadas da vida, como por exemplo esse caso aqui. Quem é o culpado dessa criança ter nascido cega? Quem é o culpado dessa criança ter nascido com microcefalia? Quem é o culpado? Foi a mãe que não se cuidou? Foi a mãe que não fez os exames? Ou foi o pai que não fez uma investigação de como era a sua genética? Não fez a dieta como deveria fazer? Não é assim que muitas vezes nós fazemos? Descobre-se uma doença na família, está vendo? É diabético, eu falei, comeu muito pão com chimia. Não comia salada. Quem é o culpado? Aí o pai diz que é a mãe diz que é o pai, o casal diz que é os avós, e nós vivemos como os discípulos levantando os falsos dilemas, procurando culpados para os nossos sofrimentos e para as nossas dores. O falso dilema dos discípulos estava ancorado em um pensamento antigo da época. Eles estavam ancorados, inclusive, numa interpretação errada das Escrituras, em textos antigos dos profetas. Êxodo 20, versículo 5 diz: Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E aí tem gente que pega esse texto e fala: está vendo a maldição hereditária? Você precisa fazer um trabalho de maldição hereditária porque a sua família está debaixo de uma maldição hereditária até a 3ª e a 4ª geração. E o texto está dizendo aqui sobre os idólatras.
Mas Deus também diz: mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pastor, eu venho de uma família idólatra, mas se você entregou a sua vida a Cristo, toda e qualquer maldição foi quebrada. Você não precisa correr atrás de ninguém, é Jesus quem resolve esse problema para você. Outro texto, Ezequiel 18:20. A pessoa que pecar, essa morrerá. Porque talvez a pergunta dos discípulos, e essa foi a pergunta deles, foi: quem pecou, os pais ou ele? Por perguntar se foram os pais, talvez eles estavam ancorados nesse texto de Moisés. Mas ao perguntar se foi a própria criança, eles se ancoraram em outros. Ezequiel 18:20, a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a maldade do ímpio cairá sobre ele. Outro texto, Jeremias 31, 29 e 30. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados. Deus é o justo juiz. E eles estão fazendo uma pergunta até mesmo sincera: quem pecou? Será que ele pecou no ventre da sua mãe para nascer assim? Ou foram os seus pais que pecaram? E ao que parece, Jesus ele não está muito preocupado em responder para os discípulos e procurar culpados. A resposta de Jesus é surpreendente e dá um nó na cabeça dos discípulos. Talvez hoje diríamos que Jesus alugou um apartamento na cabeça dos discípulos. Eles ficaram confusos. E Jesus Cristo diz no versículo 3: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Nem ele, nem os pais. Em uma tradução mais atualizada, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados do pai dele, dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Porque quando nós temos algum problema, principalmente no âmbito familiar, nós procuramos culpados e geralmente nos culpamos. O nosso filho nasceu assim porque a culpa é minha. Alguma coisa eu fiz para desagradar a Deus. Alguma coisa eu cometi para desagradar o Senhor e Deus está me punindo. E a palavra de Deus diz que Deus não castiga o pecado dos pais nos filhos, nem tampouco castiga o pecado dos filhos nos pais. E os discípulos estão dizendo: quem pecou? E Jesus vai olhar e vai dizer: não é nem isso e nem aquilo. Vocês estão completamente errados. Está acontecendo isso. Essa criança nasceu assim, para que se manifeste o poder de Deus, para que Deus seja glorificado. Oh, meus irmãos, muitas vezes nós glorificamos a Deus perseverando e convivendo, como disse o próprio apóstolo Paulo, com um espinho na carne, que orou 3 vezes ao Senhor, dizendo: Senhor, me livra deste mensageiro de Satanás que vem me esbofetear todos os dias. Mas eu ouvi do Senhor: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E as pessoas vão olhar e vão dizer: meu Deus, como é que pode ele continuar sendo fiel com uma doença dessa? Como é que pode essa pessoa... E aí Deus vem e faz aquilo que é impossível, e toda a honra e toda a glória são entregues a ele. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Nós, assim como os discípulos, gostamos de identificar culpados. Mas pelo que parece nesse momento, como eu disse, Jesus não está tão preocupado em descobrir, entre aspas, porque ele é o Deus onisciente, quem é o responsável por aquele problema. Enquanto os discípulos estão aí olhando e tentando identificar o culpado por aquele homem ter nascido cego, Jesus está olhando para o homem e vendo o que ele vai fazer por ele. Ô meu irmão, para de tentar achar culpado. Esquece o passado. Jesus está aqui hoje e está olhando para você, para a sua família. E Jesus sabe exatamente o que ele vai fazer.
qual é a provisão que Ele vai tomar, qual é o milagre que Ele vai fazer. Não é isso nem aquilo, não existe só uma ou duas opções. Na vida dos discípulos só existia uma ou duas opções, e Jesus chegou e falou: tem mais uma. Tem a opção do milagre, do sobrenatural. Vocês estão vendo com os olhos carnais, mas eu vou apresentar para vocês uma terceira opção, e essa opção só eu posso realizar. Jesus tem algo melhor para fazer na sua vida. Não fique preso ao passado. Meus queridos, a compaixão de Jesus nos alcança onde estivermos. A Bíblia vai nos dizer que justiça e juízo são a base do trono do Senhor, mas amor e misericórdia vão diante dos seus olhos. Sabe o que é isso? Todas as vezes que Deus olha para você do céu, nunca Ele olha com um olhar que não seja um olhar misericordioso e amoroso. Amor e misericórdia. O cego está lá sem ver nada, sem saber o que está acontecendo, mas o Filho de Deus está parado olhando para ele com amor e com misericórdia. O amor e a compaixão de Cristo encontraram aquele homem e transformaram aquela situação impossível em uma manifestação de Deus na vida dele. Saiba que se você está vivendo uma situação difícil, que você julga impossível, essa é a situação perfeita para uma manifestação da glória de Deus. Em segundo lugar, Jesus vê a glória de Deus aonde os outros só veem desgraça. Ainda no versículo 3, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. 4 e 5, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Os discípulos estavam olhando e dizendo: pobre homem, coitadinho, né, Jesus? Mas isso sai da boca, mas no coração, e a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. E dali um pouco alguém soltou a pérola e falou: quem é que pecou, Jesus? Porque se ele está nessa situação, é porque alguma coisa ele fez, né, Senhor? Quem deles desagradou o Pai? Foi ele ou foram os seus pais? Quem lembra dos amigos de Jó? Jó está vivendo a maior desgraça que um homem pode viver. Jó perdeu tudo, foi para a lona, foi para a miséria. O homem mais rico do Oriente ficou sem nada, com 10 caixões na sala, sepultou todos os filhos. Não bastasse uma praga mortal que só não o consumiu por completo, aquela doença de Satanás, porque Deus disse: não toca na vida dele. E esse homem apodreceu em vida. E os amigos que vieram para consolar, o consolaram por 7 dias, mas depois dessa quarentena de 7 dias começaram a dizer: Jó, fala para nós, abre o jogo, aonde é que você pecou? Aonde é que você errou? Porque desgraça desse tamanho não pode ter acontecido do nada, alguma coisa você fez. E enquanto o mundo olha uma pessoa em situação de sofrimento e vê desgraça e vê culpa, Deus está vendo o que Ele vai fazer por aquela pessoa. Quantas vezes nós passamos e vimos pessoas, às vezes, entregues à bebida, na sarjeta, entregues à droga, e dizemos: não tem mais jeito, e Deus do céu está olhando dizendo: é um servo meu, é um filho meu, é uma filha minha. Deus levanta o homem da lama, coloca um caminho firme debaixo dos seus pés, um novo cântico na sua boca. Enquanto o mundo olha e julga, Jesus Cristo está olhando e dizendo: eu tenho algo para fazer na vida dele. É isso que Jesus faz. Aquele homem viveu mais de 30 anos sendo injustiçado e julgado. Já não bastasse as trevas que ele vivia da sua cegueira, ele vivia também aprisionado debaixo de críticas e julgamentos. Quantas vezes não ouviu: você é um amaldiçoado, você é um pecador, a sua família pecou, você está pagando o que os outros fizeram, você é um coitado, você foi rejeitado por Deus. Esse será o seu fim, cego, ficar sentado aí pedindo esmola até o último dia da sua vida. Você não pode entrar no templo, ninguém vai querer você, ninguém vai casar com você, você está fadado a essa vida. Muitas vezes nós olhamos pessoas
nessas situações e julgamos. É um pecador miserável. Ou sem entender o porquê das coisas, nós ficamos aí propondo falso dilema. Meu filho nasceu assim, ou minha filha nasceu assim porque Deus está me castigando. Para de ser bobo. Para de ser boba. É para a glória de Deus. É para manifestar a glória de Deus. É para manifestar a glória de Deus. Quanta falta de bom senso, irmãos. Quanta falta de sabedoria. Enquanto os outros veem desgraça, Jesus vê a glória de Deus. É para que se manifeste as obras, o poder e a glória do Senhor Jesus. Oh, meus queridos irmãos, Jesus então revela dizendo que aquele homem nascera daquele jeito, para que fosse manifesto literalmente que Jesus é a luz do mundo, para que aquela geração entendesse que Jesus veio para resgatar os homens das trevas. Em vez de julgar, nós devemos trabalhar. Em vez de julgar, nós devemos nos adiantar. Por que é que ele nasceu assim? Não pensa dessa maneira, se posiciona, diz o que é que eu posso fazer para lhe ajudar. E Jesus Cristo diz no versículo 4, é necessário que façamos. Não é necessário que eu faça, é necessário que façamos como igreja as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Há uma urgência da igreja se posicionar na fraqueza e na fragilidade dos outros. Em vez de procurar o defeito, o porquê aconteceu, é dizer, eu estou aqui, meu irmão, no que eu posso ser útil, em que eu posso lhe ajudar, no que eu posso trazer conforto para a sua vida. É necessário que façamos a obra daquele que nos enviou. Em terceiro lugar, nós vamos encontrar então a cura extraordinária, versículo 6 aos 7. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se, voltou vendo. Olha que maravilha. Imagina que cena estranha. Jesus está vendo o cego não está vendo nada, né? Aí Jesus chega até o cego, talvez cochicham, Jesus se agacha, o cego não está vendo nada, talvez escuta um som, Jesus puxa uma saliva, cospe no chão, faz lama, e o cego não está vendo nada, não está entendendo nada. De repente ele sente algo molhado sendo passado nos seus olhos, é lama. Já não bastava ser cego, agora está com a cara suja. Sujaram o rosto dele. Aquele homem ouve uma palavra do Senhor. Levante-se e vá lavar no tanque de Siloé. O interessante é que aquele homem é cego, foi tocado por Jesus e continuou cego, ouviu a voz de Jesus e continuou cego. Jesus, pelo poder da sua vontade, tinha transformado água em vinho. Pelo poder da sua palavra, tinha curado à distância. Pelo poder da sua palavra, com uma só palavra, colocou um homem de pé, 38 anos paralítico. Com uma oração feita, Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão de mais de 15 mil pessoas. Jesus veio caminhando por cima das águas e pelo poder da sua palavra deu ordem a um homem para que saísse do barco e caminhasse também. E agora Jesus faz tudo isso. Jesus toca, Jesus fala, o homem ouve, mas aquele homem continua cego. E o homem cego tem muito mais fé do que muitos que enxergam tudo que Jesus está fazendo. Ele é cego há mais de 30 anos, está com o rosto sujo, de barro. Levantou-se e foi até o tanque. Nós não sabemos se esse homem foi acompanhado por alguém ou ele foi sozinho, talvez tateando, e chegou naquele tanque. O tanque era uma espécie de piscina. Como eu falei, o contexto está tendo a festa dos tabernáculos, a cidade está cheia, os peregrinos vão até o tanque de Siloé para pegar água, para oferecer a Deus como sacrifício. Aquele homem consegue achar uma brecha, desce os degraus da piscina e lava o rosto. E quando ele lava o rosto, ele volta a enxergar. Um milagre extraordinário aconteceu. Aquilo que era impossível, aconteceu. O que jamais tinha sido visto
Antes na história do mundo aconteceu, versículo 32, desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E você pode pesquisar o Antigo Testamento todo, você vai achar homens que eram cegos e foram curados, mas nenhum que fosse cego de nascença. Você pode olhar todos os livros apócrifos, interbíblicos, e não há nenhum registro sequer de um homem cego de nascença que foi curado, e o cego está dizendo: isso jamais aconteceu, mas eu vivi um milagre que ninguém antes tinha vivido. Glória a Deus, irmãos. O que aconteceu foi inédito. Jesus não industrializou métodos de realizar milagres, então para de dar ideia para Jesus. Você está precisando de um milagre, para de querer ensinar Jesus a fazer. Ele pode usar meios sobrenaturais, como uma simples palavra ou um simples querer, mas Deus também pode usar meios naturais, como cuspe, saliva e terra, para fazer um milagre na sua vida, para mostrar que Ele é o mesmo Deus que lá no Gênesis disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e do pó da terra formou o homem. E agora o Senhor com lama forma a visão daquele homem que era cego. Aquele homem que era cego. Você pode viver algo inédito na presença de Deus. Note que Jesus o tocou e só depois o sarou. A mulher com fluxo de sangue tocou Jesus e foi curada no mesmo instante. Jesus desafiou aquele homem a crer na sua palavra e depois o milagre aconteceu. Com lama nos olhos, vá se lavar no tanque de Siloé. Muitas vezes, irmãos, vamos ter apenas uma promessa de Deus nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para você que se você tem uma promessa de Deus, a palavra de Deus basta para o milagre acontecer. Obedeça, obedeça. Quero concluir com a reação do povo. Qual foi a reação? Os amigos e vizinhos, versículo 8 em diante diz assim: então os vizinhos e os que antes conheciam de vista, como o mendigo, perguntaram: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram como foram abertos os seus olhos, e ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde ele está? Respondeu ele: não sei, eu não sei. Qual é a primeira reação que nós encontramos? Espanto e dúvidas. E quantas vezes, irmãos, nós vamos viver isso? Vamos encontrar pessoas que vão olhar para nós e dizer: não, você não está vivendo isso, você não é a mesma pessoa, não pode ser. Eu conheci você, você era um mendigo, você não é ninguém. Não, não é o que você fez. Conta aí, onde é que está o segredo? Nos mostra o caminho das pedras, e esse homem vai dizer: não, foi um homem chamado Jesus. O que transformou na minha vida foi Jesus. Jesus fez a diferença. Eu apenas obedeci a sua palavra, eu apenas obedeci o seu comando. Ele disse: vai se lavar, e eu fui e estou vendo. Mas tem uma segunda reação, que é a reação dos fariseus. Versículo 15 e 16. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. E ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. Se você continuar lendo, você vai ver que tem uma hora que o cego perde a paciência. Ele vai dizer: vocês estão de brincadeira, vocês já me perguntaram 2 vezes, eu falei, eu não vou falar de novo não. Ele cuspiu no chão, fez barro, passou nos meus olhos e eu estou vendo, porque vocês querem ser discípulos dele? E os homens ficam nervosos. O argumento cego é: se é homem de Deus ou não é, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e eu estou vendo agora. O que é que vocês têm contra isso? E contra fato não há argumentos, irmãos. O Deus que você serve é um Deus soberano, e quando Ele quer abençoar, Ele abençoa. E Ele não pede licença para ninguém, Ele realiza a obra. Mas o sentimento dos fariseus é incredulidade e cegueira espiritual. E se você quer viver o milagre de Deus, você vai ter que aprender a viver com isso também. Primeiro, espanto e dúvidas. Segundo, incredulidade e cegueira espiritual. Mas qual é o sentimento do próprio homem, do cego?
18 em diante, aliás, dos pais do cego. Do 18 em diante diz assim: os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. E lhe perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade para poder falar por si mesmo. Os pais disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Qual é o sentimento aqui? De medo e de perder uma vaga na sinagoga. Sabe aquele círculo de amizade que é tão gostoso de pertencer, que você sofreu, aqueles seguidores no Instagram que você conquistou, e agora você vai ter que tomar uma decisão: ou eu falo que eu sou de Jesus, ou eu falo que eu realmente vivenciei um milagre e eu perco a vaga na sinagoga, ou eu continuo com a minha vaga. E aqueles homens tiveram medo. Alguns teólogos chegam a afirmar que foi isso aqui que levou o possível divórcio do apóstolo Paulo, de Saulo, né? Porque levantou-se uma lei interna de que quem confessasse Jesus como Cristo era expulso da sinagoga. Por isso que para entrar nesse meio cristão, precisava se passar por uma prova pública de fé, conhecida como batismo. Eu quero participar da ceia, então se batiza primeiro nas águas. Não, mas se eu me batizar, vão saber que eu sou cristão, eu posso... Então você não pode participar da ceia, você não pode participar do pão. Oh, meus irmãos, nós temos que nos posicionar e reconhecer que é Jesus. Nós não podemos ter medo da oposição. Em último lugar, do cego, versículo 24 e 25. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Versículo 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Qual é o sentimento do cego? Fé e coragem. Foi ele sim, foi Jesus. Não, mas os seus... Foi Jesus. O que os meus pais estão falando não importa, o que os meus amigos e os meus conhecidos estão falando não importa, eu não tenho medo de vocês. Quem fez isso foi Jesus. Aonde ele está? Onde ele está eu não sei. Como é que é o rosto dele? Não vi porque eu era cego, mas eu ouvi a sua voz, eu obedeci a sua palavra. Eu era cego e agora eu passei a ver porque eu obedeci a ele. E se ele não fosse de Deus, nada poderia ter acontecido. E esse homem então é expulso da sinagoga. É expulso do templo, aliás. E quando Jesus soube que aquele homem foi expulso do templo, Jesus foi ao encontro dele. Jesus vai ao encontro daqueles que são fiéis e não temem. Qual é o final de tudo isso, irmãos? Bom, que a cegueira espiritual é uma tragédia maior e pior do que a cegueira física. E Jesus relata isso nos versículos a seguir, do 39 ao 41. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Ah, se vocês tivessem a sorte desse homem aqui, que antes era cego, mas porque vocês dizem estar com a verdade. Sabe o que ocasionou a revolta dos fariseus, irmãos? Eles tinham
um compêndio de regras, de 37 regras, chamado Mishnah. E essas 37 regras diziam o que você não podia fazer no sábado. E pasmem, você não podia fazer lama ou fazer barro no sábado. E porque Jesus fez algumas graminhas de barro, imagine, Jesus cuspiu no chão e fez lama. Aqueles homens disseram, porque ele fez lama, que mal e mal cobriu os olhos daquele cego, não é homem de Deus. Quebrou o sábado. Quebrou o sábado. E Jesus Cristo está dizendo, vocês são cegos. Essa Mishnah não é a lei de Deus, é uma interpretação errada da lei de Deus. Porque vocês acham que vocês entendem alguma coisa, vocês estão condenados. Vocês estão condenados. Bom, os fariseus fizeram uma viagem profunda até a escuridão espiritual e a incredulidade. Mas o cego que estava na escuridão foi por Cristo arrastado rumo à luz e à compreensão de quem é Jesus. E eu finalizo com isso, irmãos. Olha que interessante a compreensão de quem é Jesus. Versículo 11, quando vão perguntar para ele, quem é que te curou? Olha aí o que é que o cego diz, versículo 11. O homem chamado Jesus fez o lodo. Quem é Jesus para o cego agora? É um homem. É um homem. Quem é que te curou? O homem chamado Jesus. Mas aí esse homem vai tendo tempo. O cego vai tendo tempo para entender o que está acontecendo. E daí ele vai ser interrogado. Versículo 17, agora os fariseus e os religiosos vão perguntar para ele, e ele diz aqui no versículo 17, finalmente tornaram a perguntar ao cego, que dizes tu a respeito de quem te abriu os olhos? E o homem respondeu, é profeta. Ele teve uma compreensão maior, ele não pode ser só um homem, ele não é apenas um homem não faz isso que ele fez, é um profeta. Mas ele tem mais tempo para entender a obra do Senhor. E a obra do Senhor é progressiva nas nossas vidas. E diz o texto sagrado então que quando Jesus o encontrou, o próprio Senhor Jesus Cristo pergunta para ele. Veja aí, versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado e quando o encontrou perguntou, crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse, tu já o viste, e é aquele que fala contigo, e disse o homem, creio, Senhor, e o adorou. Todas as vezes que um anjo apareceu no Antigo Testamento, e alguém foi tentar adorar o anjo disse, não faça isso, não faça isso. João, quando é arrebatado ao céu em espírito, e ele se prostra diante do anjo, diz, levanta, rapaz, você não me adora, só tem um que pode ser adorado. E aqui esse homem reconhece Jesus como sendo o Filho do Homem. Filho do Homem é uma nomenclatura que aparece no livro de Daniel, que se apresenta diante do ancião de dias, um semelhante ao Filho do Homem. Essa referência é do Messias. E ele diz, agora eu creio que tu és o Filho de Deus, que tu és o Senhor, e prostrado o adorou. Olha a evolução da fé desse homem. O mesmo Deus que do pó da terra formou o homem, fez a lama com saliva e deu vista a um cego de nascença. Eu quero dizer para você que não há nada, absolutamente nada, que Deus não possa fazer na sua vida. Não, absolutamente nada. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu gostaria que nesse momento, você com os seus olhos fechados, você pensasse, qual é a dor, qual é o trauma, qual é a doença, qual é o problema que você está enfrentando, que você está vivendo, que você julga impossível. Quanto tempo faz que você está vivendo essa situação na sua vida, que esse problema tem lhe tirado a paz? Nós não sabemos exatamente quantos anos esse homem viveu cego. Muito provavelmente mais do que 30.
Mas um dia, sem ele perceber, Jesus o observava. Jesus o observava. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que aonde estão 2 ou 3 ou mais reunidos no seu nome, ali o Senhor está. Jesus está aqui nessa noite. E Ele observa cada um de nós. Ele observa cada um de nós. Eu gostaria que você, nessa noite, falasse com Deus. Que você orasse, que você confessasse ao Senhor Jesus Cristo. O pior cego é aquele que não quer ver. Jesus disse isso. Jesus disse isso para os fariseus. Ah, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. A incredulidade bate à porta do nosso coração, irmãos. O medo de perder a vaga na sinagoga bate na porta do nosso coração. O que é que vão dizer de mim? O que é que vão pensar de mim? A cegueira espiritual não quer deixar, ela quer ficar ali entranhada. O espanto e a dúvida sempre estão, parece que nos acompanhando, tentando fazer o daquilo que Deus pode realizar. Eu quero dizer para você que não há nada que Deus não possa fazer. Não existe absolutamente nada que Deus não possa fazer por você. O impossível Deus já fez, que foi enviar o seu Filho ao mundo e morrer pelos seus pecados. O que é uma vitória? O que é uma cura? O que é uma bênção na família? O que é a restauração num casamento? O que é a restauração do amor entre um pai e um filho, de um filho e de um pai? O que é isso para o Senhor? Não é nada para o Senhor. Nós temos que, mesmo cegos, mesmo sem entender, obedecer a palavra de Deus. O Senhor nos envia a essa missão.